Dando continuidade aos nossos estudos, eu falei que ia trazer uma questão sobre a questão dos gráficos, né? Ia falar sobre os gráficos em juros simples e compostos, que geralmente é utilizado em questões do Enem. Então, primeiro eu vou falar um pouquinho, deixa eu abrir incluir uma página aqui, e vou falar um pouquinho dos gráficos, certo? Como nós iniciamos falando sobre juros simples, primeiro vamos ver o gráfico do juros simples. O gráfico vocês já conhecem, aqui é o eixo Y, que é o eixo das ordenadas, e aqui é o eixo X, que é o eixo das abscissas. Quando se utiliza na matemática financeira o gráfico, em relação a juros simples, o eixo das ordenadas passa a ser M, que significa o montante, e o eixo das abscissas, ele é T, que é tempo, certo? Então, o que a gente vai utilizar é o quê? O montante em relação ao tempo. O montante vai crescer de acordo que o tempo aumentar, certo? E o gráfico do juros simples, ele é uma reta, ou seja, ele é de uma função linear. Nós vemos no primeiro ano isso, que o gráfico de uma função linear, função afim, ou função afim, né? Que no fim é uma equação de primeiro grau, digamos assim, é uma reta, certo? Então, onde começar aqui é o seu capital inicial. Esse é o gráfico de juros simples. Já o gráfico dos juros compostos é uma função exponencial, certo? É uma função exponencial. Seguindo a mesma linha de raciocínio, o eixo das ordenadas é o montante e o eixo das abscissas é o tempo. Onde o meu gráfico, né? Meu gráficozinho começa, é onde o meu capital, é o capital inicial que eu vou utilizar, vou dever, vou investir, dependendo da situação. Quando colocamos os dois gráficos juntos, a gente percebe nitidamente que o juros simples, ele é melhor de se utilizar do que os juros compostos. Ó. Veja que o juros simples, ele cresce, mas não cresce tanto como os juros compostos. Mas tem um determinado momento que esses dois tipos de aplicação, simples ou composta, elas se encontram. Pode ver quando os dois gráficos estão juntos, nesse pontinho vermelho aqui. E quando eles se encontram, é nesse momento que os valores do montante será igual, certo? O valor do montante será igual, nesse tempo aqui. Antes desse tempo aqui em que eles serão igual, digamos assim, que eu vou aplicar um capital durante um mês, certo? Antes desse tempo, antes de completar esse tempo, os juros compostos, ele é mais interessante do que os simples. Pode ver no gráfico, ó, que ele aqui está mais embaixo, certo? Digamos que aqui seja 1 e aqui seja 2. Né? Aqui é 1 e aqui é 2. Daqui para baixo, os valores são menores. Daqui para cima, são maiores. Então, o gráfico da função linear, ele está acima do gráfico da função exponencial. Então, isso nos indica que a função, os juros compostos, ele compensa daqui até o início. Se passar do prazo, já é o juro simples, que é mais proveitoso, certo? Veja que a função exponencial, ela cresce exorbitantemente em comparação ao gráfico da função linear. Sabendo desses detalhes, desses conhecimentos, você vai fazer essa questão aqui do Enem, você não precisa nem calcular nada. Lê o texto, você vai ler o texto, certo? Um trabalhador possui um cartão de crédito que em determinado mês apresenta o saldo devedor a pagar no vencimento do cartão, mas não contém parcelamentos a acrescentar em futuras faturas. Nesse mesmo mês, o trabalhador é demitido.
durante o período de desemprego, o trabalhador deixa de utilizar o cartão de crédito e também não tem como pagar as faturas, né? Que é o que acontece em nossas vidas. Nem a atual, nem as próximas. Mesmo sabendo que a cada mês incidirão taxas de juros e encargos por conta de não pagamento da dívida, aí vem aqui, ó. Ao conseguir um novo emprego, já completados 6 meses de não pagamento das faturas, o que é que o trabalhador decide? Procura renegociar sua dívida. O gráfico mostra a evolução do saldo devedor, que é esse gráficozinho aqui, ó. De cara, olhando para esse gráfico, a gente já vê que tipo de gráfico é esse. É uma função, uma função linear? É uma reta? Não, né? Não é uma reta. Tem uma curvinha aqui, ó. Então, é uma função exponencial. Com base no gráfico, podemos constatar que o saldo devedor inicial, a parcela mensal de juros e a taxa de juros são, respectivamente, aí tem 5 opções aqui, ó. Vamos começar por eliminação. Ele começa pelo capital, o capital inicial, né? A letra A diz que é 500 e a letra B diz que é 560. Em todas as opções são 500 ou 560. A gente vai analisar o gráfico. Nós vimos que o capital inicial é nesse pontinho aqui que inicia o gráfico, né? Está marcado quanto aqui? 500. Então, pode ser 560? Não. Eu já elimino a letra B e já elimino a letra D. Qual é a outra? A parcela, com base no que podemos calcular, sabe, capital inicial, a parcela mensal de juros. Aí ele diz aqui, ó, é constante e inferior a 10%. As opções é constante e variável, certo? Se eu sei que é o gráfico de juros compostos, que é o gráfico de função exponencial, eu sei que ele é variável. Por quê? Porque constante, a gente sabe que o gráfico de uma função constante, ele é uma reta. Nós vimos isso em algum momento aqui? Não, né? Então, ele é variável, certo? Então, essa constante a gente já pode eliminar. Elimina a letra E. Ficamos entre a letra C, eliminamos a letra A. Ficamos entre a letra C e a letra E, certo? Pronto, chegamos na letra E. O que é que pede? Agora, quais são as opções que tem agora? Superior 10% ao mês ou inferior a 10% ao mês. Vamos analisar o gráfico também. Veja que aqui a gente não calculou nada, não precisou perder tempo em calcular com nada. Ele diz que é inferior ou superior a 10%, né? Eu vou olhar o meu capital inicial. O meu capital inicial é quanto? 550. As marcações que foram colocadas aqui, ó, no montante, como a gente falou, foi 500, 550, 600 e assim vai, né? Ó, de 500 pulou para 550, né? Quem é 10% de 500, não é 50? Beleza. Então, aqui indica que é esse pontinho aqui, ó. Aumentou 10%, né? Perceba que a marcação do gráfico da coordenada, ó, é 1 no X, que é o tempo, e 1, alguma coisa no montante. Então, isso indica, né, que é superior a 10%. Se fosse inferior, estaria abaixo de 550%, certo? Deu para entender? Daqui para aqui é 10%. Acima, ó, vai ser mais de 10%. Se fosse para baixo, seria menos de 10%. Então, a gente pode dizer que o capital inicial foi 500, e é variável e superior a 10% ao mês. Letra C. Sem calcular, eu já matei essa questãozinha aqui do Enem, certo? São esses estilos que você vai encontrar nas provas do Enem. Mais uma questãozinha. Paulo emprestou 5.000 a um amigo, a uma taxa de juros simples de 3% ao mês. Considere X o número de meses de empréstimos, o montante a ser devolvido para Paulo no final do mês. Nessas condições, a representação gráfica correta para
o montante, né, de X vai ser quanto no gráfico? A questão já fala aqui, ó. Paulo emprestou tal valor e diz qual é o tipo de juros. Juros simples. Como é o gráfico de uma função? Como é o gráfico do juro simples? Vai ser essa aqui? Vimos ela em algum momento? Não. Vai ser essa? Também não, que aqui está decrescendo. E essa também não. Então, digamos que aqui é a letra A. Será essa aqui. Juros simples, função linear. Juros compostos, função exponencial. Certo? No próximo vídeo, eu vou passar uns exercícios para vocês estarem praticando. Certo? Vou deixar as videoaulas lá na plataforma Classroom. Vocês vão ver a explicação e tentam praticar essas questões em casa. Porque na próxima semana vem o simulado. Certo? Eu vou tentar, antes de fazer o simulado, colocar uma revisão também.